abandonou. Ele não parecia ser esse tipo de pessoa, mas nunca se sabe. Já tive amigos que me traíram antes. Na aldeia de Capietro, um sentinela sonolento despertou subitamente em alerta, enquanto seu companheiro se erguia parcialmente. O que foi isso? Exigiu um deles. Um peludo fez uma matança, disse o outro. Cheta, a pantera, a favor do vento, espreitando tanto o homem quanto o javali, parou em seco. Então, desviou-se e afastou-se em saltos fáceis e graciosos, mas não havia ido longe quando parou invamente e ergueu o focinho contra o vento. Invamente o cheiro de homem, mas desta vez um homem diferente, e não havia sinal do temido Tandestick, que geralmente acompanhava o rastro olfativo do Starmangani. Com a barriga rente ao chão, Cheta subiu lentamente a encosta em direção a Dani Gunner Patrick. O que fazer? Refletiu o Gunner. Nossa, estou faminto. Devo esperar por ele ou seguir em frente. Para onde? Realmente me meti em uma enrascada. Para onde vou? Como vou comer? Inferno! Ele se levantou e se moveu, sentindo seus músculos. Estavam doloridos e machucados, mas ele percebeu que estava muito descansado. Em seguida, ele escaneou as distâncias em busca de Tarzan. Em vez disso, avistou Cheta, a pantera, a algumas centenas de metros de distância. Dani Patrick, bandido, extorsionário, gangster, pistoleiro, assassino, tremia de terror. Suor frio brotou de cada poro, e ele podia sentir os pelos da nuca se arrepiarem. Sentiu um impulso louco de correr, mas, felizmente para Dani, suas pernas se recusaram a se mover. Ele estava literalmente, na linguagem vernácula a qual estava acostumado, apavorado. O artilheiro, sem uma arma, era um homem muito diferente. A pantera havia parado e o observava. Cautela e um medo hereditário do homem fizeram com que o grande felino hesitasse, mas ele estava furioso por ter sido afastado de sua presa após caçar inutilmente a noite toda, e estava com muita fome. Ele rosnou, seu rosto enrugado em uma careta horrível, e Dani sentiu seus joelhos cederem sob ele. Então, além da pantera, ele viu a grama alta se mover com a aproximação de outro animal, que o artilheiro prontamente supôs ser o parceiro da fera. Havia apenas uma única e estreita faixa dessa grama alta, e quando o animal a tivesse atravessado, ele também veria Dani, que estava confiante de que isso significaria o fim. Um deles poderia hesitar em atacar um homem, ele não sabia, mas tinha certeza de que dois não hesitariam. Ele caiu de joelhos e fez algo que não fazia há muitos anos. E então as grâmineas se separaram, e Tarzan dos macacos surgiu, com a carcaça de um javali sobre um ombro largo. Instantaneamente, o homem macaco percebeu a cena que suas narinas já o haviam preparado para. Ao largar a carcaça de Ota, ele soltou um rosnado súbito e feroz que não assustou Cheta mais do que Dani Patrick. O gato girou, imediatamente na defensiva. Tarzan avançou, rosnados ecoando de sua garganta, e Cheta fez exatamente o que ele havia presumido que faria: virou-se e fugiu. Então, Tarzan pegou a carcaça de Ota e subiu a encosta até Dani, que estava ajoelhado, de boca aberta e petrificado. Por que está ajoelhado? Perguntou o homem macaco. Eu estava apenas amarrando o cadarço do meu sapato, explicou o artilheiro. Aqui está o café da manhã, disse Tarzan, deixando o javali cair no chão. Sinta-se à vontade. Isso me parece muito bom, disse Dani. Eu poderia comê-lo cru. Tudo bem, disse Tarzan, agachando-se. Cortou 2 tiras de um dos presuntos. Aqui, disse ele, oferecendo um ao artilheiro. Deixe de brincadeira, repreendeu o último. Tarzan observou interrogativamente, ao mesmo tempo em que arrancava um pedaço da carne com seus dentes fortes. Até um pouco difícil, observou ele, mas é o melhor que consegui sem perder muito tempo. Por que não come? Achei que estivesse com fome. Eu preciso cozinhar o meu, disse o artilheiro. Mas o senhor disse que poderia comê-lo cru, lembrou o homem macaco. É apenas um ditado, explicou o artilheiro. Eu poderia fazer isso, mas nunca tentei. Acenda uma fogueira e cozinhe a sua, disse Tarzan. Diga, observou Dani alguns minutos depois, enquanto se agachava diante de sua fogueira, grelhando sua carne. Você ouviu aquele barulho há pouco tempo? Como foi? Nunca ouvi nada parecido antes, exceto uma vez. Digamos que me dei conta de algo. Foi quando você matou o porco. Ouvi você gritar daquele jeito na noite em que matou o leão em nosso acampamento. Iremos assim que o senhor terminar sua carne, disse Tarzan. Ele cortou vários pedaços, metade dos quais entregou ao artilheiro, enquanto depositava o restante em sua aljava. Tome estes, disse ele. É possível que sintam fome antes que possamos fazer outra caça. Em seguida, ele cavou um buraco na terra solta e enterrou o restante da carcaça. Por que está fazendo isso? Perguntou o artilheiro. Com medo que cheire mal. Podemos voltar por aqui, explicou Tarzan. Se fizermos isso, Ota será menos rigoroso. O artilheiro não fez nenhum comentário,
mas garantiu a si mesmo, mentalmente, que não era nenhum cão, para enterrar sua carne e depois desenterrá-la após ter apodrecido. A ideia quase o fez sentir mal. Tarzan rapidamente encontrou o rastro de Lafayette Smith e o seguiu com facilidade, embora o artilheiro não visse nada que indicasse que um pé humano tivesse alguma vez pisado nessas colinas. Não vejo nada, disse ele. Notei que, respondeu Tarzan. Isso, pensou Danny Patrick, soa como uma piada suja, mas ele não disse nada. Um leão pegou o seu rastro aqui, disse o homem macaco. Não está me enganando. Está, questionou Danny. Não há sinal de nada neste terreno. Nada que o senhor possa ver. Talvez, respondeu Tarzan, mas, embora o senhor não saiba, os chamados homens civilizados são quase cegos e completamente surdos. Logo chegaram à fenda, e aqui Tarzan viu que o homem e o leão haviam entrado, o leão seguindo o homem, e que apenas o leão havia saído. Parece difícil para o velho Sink, não é? Disse o artilheiro, quando Tarzan explicou a história do rastro. É possível, respondeu o homem macaco. Entrarei e procurarei por ele. O senhor pode esperar aqui ou seguir-me. Não poderá se perder se permanecer dentro desta fenda. Por favor, disse Danny. Eu o acompanharei. A fenda era muito mais longa do que Tarzan imaginara, mas, a certa distância da entrada, ele descobriu evidências de que o leão não havia atacado Smith, pois pôde ver onde Numa havia se virado e que o homem havia continuado em frente. Algumas cicatrizes recentes nas laterais da fenda contavam o resto da história com bastante precisão. É uma sorte que ele não tenha atingido Numa, soliloquiou o homem macaco. No final da fenda, Tarzan teve alguma dificuldade para se espremer pela abertura que dava acesso ao vale da terra de Mídia, mas, uma vez atravessado, retomou o rastro de Smith e o seguiu em direção ao lago, enquanto Danny, muito atrás dele, tropeçava cansadamente pelo chão acidentado da fenda. Ele caminhou rapidamente, pois o rastro era evidente. Quando chegou à margem do lago de Genezaré, ele descobriu os rastros de Smith misturados aos de uma mulher que usava botas europeias desgastadas e aos de outra pessoa calçada com sandálias. Quando ele havia entrado no vale pela primeira vez, avistara a aldeia dos Midianos do sul à distância. Agora, tirou a falsa conclusão de que Smith havia descoberto um povo amigável e outros brancos, e que não corria perigo. Curioso com o mistério deste vale escondido, o homem macaco determinou-se a visitar a aldeia antes de continuar o rastreamento de Smith. O tempo nunca havia sido um fator importante em seus cálculos, pois fora treinado por macacos selvagens para os quais o tempo significava muito pouco, mas investigar e conhecer cada detalhe de seu mundo selvagem era tão inerente ao homem quanto a religião é para um padre. E assim ele prosseguiu rapidamente em direção à distante aldeia, enquanto Danny Patrick ainda rastejava e tropeçava lentamente pelo chão rochoso da fenda. Danny estava cansado. Momentaneamente, esperava encontrar Tarzan retornando, seja com Smith, seja com notícias de sua morte. Por isso, parava frequentemente para descansar, de modo que, quando chegou ao fim da fenda e rastejou para contemplar a visão misteriosa de um vale estranho que se estendia diante de si, Tarzan já estava fora de vista. Nossa! Exclamou o artilheiro. Quem diria que aquele buraco levava a um lugar como este? Pergunto-me para que lado aquele sujeito Tarzan foi. Essa reflexão ocupou o Gunner por alguns minutos. Ele examinou o chão como vira Tarzan fazer, confundiu alguns pontos onde pequenos roedores haviam cavado a terra ou tomado banho de poeira com pegadas de um homem, e partiu na direção errada. Os robustos guerreiros loiros de Elijah, filho de Noé, rapidamente cercaram e apreenderam Lafayette Smith e seus dois companheiros. Ele já pegou a pistola de Smith e a examinou com interesse. Em seguida, a colocou em uma bolsa de pele de cabra que estava suspensa do cinto que prendia sua única vestimenta. Esta aqui, disse Isbal, apontando para Jezabel, é minha. Por quê? Perguntou Elijah, filho de Noé. Eu a vi primeiro, respondeu Isbal. Vocês ouviram o que ele disse? Exigiu Jezabel da Lady Bárbara. A jovem inglesa assentiu apaticamente. Seu cérebro estava entorpecido pela decepção e pelo horror da situação, pois, em alguns aspectos, seu destino poderia ser pior com esses homens do que com os de South Midian. Eram guerreiros vigorosos e primitivos, não criaturas simplórias cujas paixões naturais haviam sido enfraquecidas por gerações de doenças hereditárias dos nervos e do cérebro. Ele me deseja, disse Jezabel. Ele não é belo. Lady Bárbara voltou-se para a moça quase com raiva, e então, de repente, lembrou-se de que Jezebel era pouco mais do que uma criança em experiência, e que não tinha ideia do destino que poderia aguardá-la nas mãos dos Midianos do Norte. Em seu estreito fanatismo religioso, os Midianitas do Sul negavam até mesmo as fases mais óbvias da procriação. O assunto era absolutamente tabu e tão hediondo o haviam feito parecer, através de séculos de treinamento e costume, que as mães frequentemente matavam seus primogênitos em vez de exibir esses sinais de pecado. Pobre Jezabelzinha,
disse Lady Bárbara. O que quer dizer com isso, Bárbara? Perguntou a moça. Não está feliz que o belo homem me deseja. Escute, Jezabel, disse Lady Bárbara. Sabe que sou seu amigo, não é? Meu único amigo, respondeu a menina. A única pessoa que eu amei. Então, acredite quando digo que você deve se matar, assim como eu me matarei, se não conseguirmos escapar dessas criaturas. Por quê? Exigiu Jezabel. Não são elas mais belas do que as midianitas do sul? Esqueça a beleza fatal deles, respondeu Lady Bárbara. Mas jamais esqueça o que lhe disse. Agora estou com medo, disse Jezabel. Graças a Deus por isso, exclamou a moça inglesa. Os midianos do norte marcharam de forma desordenada e sem disciplina. Pareciam ser um povo tagarela, e seus argumentos e discursos eram numerosos e longos. Às vezes, tão concentrados ficavam em algum ponto de discussão, ou ao ouvir uma longa oração de um de seus companheiros, que esqueciam completamente seus prisioneiros, que às vezes estavam entre eles, às vezes à frente, em uma ocasião, atrás deles. Era o que Lady Bárbara aguardava. Em certa medida, havia arquitetado. Agora, ela sussurrou. Eles não estão procurando. Ela hesitou e voltou. Eles estavam entre as árvores da floresta, onde alguma ocultação poderia ser encontrada. Smith e Jezebel haviam parado a mando de Lady Bárbara, e por um instante os três hesitaram, sem fôlego, observando as figuras em retirada de seus captores. Agora corram! Sussurrou Lady Bárbara. Nós nos dispersaremos e nos encontraremos vivamente ao pé da falésia. Lafayette. Smith não compreende o que motivou Lady Bárbara a sugerir que se separassem. A ele pareceu uma decisão tola e desnecessária, mas, como confiava muito mais no juízo de Lady Bárbara em questões práticas do que no seu próprio, não manifestou suas dúvidas, embora tenha aceitado o plano dela com certas reservas mentais, que guiaram seus atos subsequentes. A garota inglesa correu em direção sudeste, enquanto Jezebel, obedecendo às ordens de sua amiga, apressou-se para o sudoeste. Smith, lançando um olhar para trás, não descobriu nenhuma indicação de que seus captores, até o momento, tivessem notado sua ausência. Por um momento, hesitou quanto ao curso a seguir. A convicção ainda o dominava de que ele era o protetor natural de ambas as meninas, apesar das circunstâncias infelizes que haviam anulado seus esforços para desempenhar essa função com sucesso, mas ele via que seria ainda mais difícil protegê-las agora que haviam escolhido seguir direções diferentes. Contudo, sua decisão foi tomada em breve, embora tenha sido difícil. Jezabel estava em seu próprio mundo, a contemplação de ser capturada pelos midianitas do norte, longe de alarmá-la, pareceu ter encontrado uma antecipação entusiástica de sua parte. Ela não poderia estar pior com eles do que com as únicas outras pessoas que conhecia. Lady Bárbara, por outro lado, era de outro mundo, o seu próprio mundo, e ele a ouvirá dizer que a morte seria preferível ao cativeiro entre esses semi-selvagens. Seu dever, portanto, era seguir e proteger Lady Bárbara, e assim ele deixou Jezebel seguir seu caminho desprotegida de volta para o penhasco, enquanto ele perseguia a garota inglesa na direção de Chineret. Lady Bárbara correu até ficar sem fôlego. Por vários minutos, ela ouvirá distintamente os sons da perseguição atrás de si e os passos pesados de um homem. Em desespero, ela sacou seu canivete do bolso da jaqueta e abriu a lâmina enquanto corria. Ela se perguntava se poderia se destruir com essa arma inadequada. Ela estava certa de que não poderia infligir ferimentos fatais ou incapacitantes ao seu perseguidor com ela. No entanto, a ideia de autodestruição a repugnava. A percepção de que havia atingido o limite de sua resistência a dominou, e a decisão fatal não poderia ser adiada por muito tempo. Quando sua herança de sangue inglês e guerreiro decidiu a questão por ela, havia apenas uma coisa que ela poderia fazer: ficar e defender-se. Ela parou, então, de repente, e se virou bruscamente, com a pequena faca empunhada em sua mão direita. Uma tigresa encurralada. Ao ver Lafayette Smith correndo em sua direção, ela subitamente desabou e caiu no chão, onde se sentou com as costas apoiadas no tronco de uma árvore. Lafayette Smith, respirando com dificuldade, aproximou-se e sentou-se ao lado dela. Nenhum dos dois tinha fôlego para palavras. Lady Bárbara foi a primeira a recuperar a capacidade de falar. Achei que eu tivesse dito que nos dispersaríamos, ela o lembrou. Não poderia deixá-la sozinha, ele respondeu. Mas e Jezabel? Você a deixou sozinha. Eu não poderia ir com ambos, ele lembrou. E a senhora sabe que Jezebel realmente se sente em casa aqui. Significa muito mais para o senhor escapar do que para ela. Ela balançou a cabeça. Captura significa a mesma coisa para nós duas, ela disse. Mas, das duas, sou mais capaz de me proteger do que Jezabel. Ela não compreende a natureza do perigo que corre. Não obstante, insistiu ele, o senhor é o mais importante. Você tem parentes e amigos que se preocupam com você. A pobre Jezebel só tem um amigo, e esse é você.
a menos que eu possa me considerar um amigo, como gostaria de fazer. Imagino que nós três tenhamos a singular distinção de sermos a corporação de amigos mais próxima do mundo, respondeu ela, com um sorriso fraco. E parece não haver ninguém que queira investir. A corporação Amigos Sem Amigos, Limitada, ele sugeriu. Talvez seja melhor convocar uma reunião do Conselho Administrativo e decidir o que devemos fazer a seguir para preservar os interesses dos acionistas. Eu proponho que nos movamos, ele disse. Apoiado. A moça se levantou. O senhor está terrivelmente cansado. Não está, ele perguntou. Mas suponho que a única coisa que podemos fazer é nos afastar o máximo possível do território dos Midianitas do Norte. É quase certo que tentarão nos capturar novamente assim que descobrirem nossa ausência. Se pudermos encontrar um lugar para nos esconder até a noite, ela disse. Então, poderemos retornar aos penhascos sob a cobertura da escuridão e procurar por Jezebel e o local que ela e eu imaginamos que poderiam ser escalados. Esta floresta é tão aberta que não oferece bons esconderijos. Mas, ao menos, podemos procurar. Talvez encontremos um lugar próximo ao lago, disse Lady Bárbara. Deveríamos chegar a isso em breve. Caminharam por uma distância considerável sem conversar, cada um ocupado com seus próprios pensamentos, e como nenhum sinal de perseguição se manifestava, seus ânimos se elevaram. Sabe, disse ele em seguida, não consigo evitar a sensação de que vamos sair bem desta no final. Mas que experiência terrível! Parece impossível que tais coisas tenham acontecido comigo. Não consigo esquecer Jobab. Foi a primeira vez que se mencionou a tragédia na aldeia do sul. Não deve se preocupar com isso, disse ele. Você fez a única coisa possível dadas as circunstâncias. Se o senhor não tivesse feito o que fez, tanto o senhor quanto Jezabel teriam sido recapturados. E o senhor sabe o que isso teria significado. Mas eu matei um ser humano, ela disse. Havia um tom de admiração em sua voz. Eu também matei um, ele lembrou, mas não me arrependo nem um pouco, apesar de nunca ter matado ninguém antes. Se eu não fosse um atirador tão ruim, teria matado outro hoje, talvez vários. Meu pesar é que eu não o fiz. É um mundo estranho, continuou ele após um momento de silêncio reflexivo. Eu sempre me considerei bastante instruído e apto a enfrentar as emergências da vida, e suponho que seria, no ambiente tranquilo de uma cidade universitária, mas que fracasso terrível eu me mostrei ao ser sacudido de minha pequena e estreita rotina. Eu costumava sentir pena dos rapazes que desperdiçavam seu tempo em galerias de tiro e na caça de coelho. Homens que se gabavam de sua pontaria mereciam apenas meu desprezo, mas nas últimas 24 horas eu teria trocado toda a minha educação em outras áreas pela capacidade de atirar com precisão. É preciso saber um pouco de muitas coisas para ser verdadeiramente culto, disse a moça. Mas receio que o senhor esteja exagerando o valor do tiro ao alvo na determinação do status cultural de alguém. Bem, a culinária, admitiu ele. Uma pessoa que não sabe cozinhar não é bem educada. Eu esperava um dia me tornar uma autoridade em geologia, mas, com tudo o que sei sobre o assunto, que, é claro, não é tanto assim, provavelmente morreria de fome em uma terra repleta de caça, pois não sei nem atirar nem cozinhar. Lady Bárbara riu. Não desenvolva um complexo de inferioridade nesta fase, ela exclamou. Precisamos de toda a autoconfiança que pudermos reunir. Acredito que você seja excelente. Talvez não seja um grande atirador, devo admitir, e talvez não saiba cozinhar, mas tem uma coisa que cobre uma multidão de deficiências em um homem: é corajoso. Foi a vez de Lafayette Smith rir. É muito gentil da sua parte, disse ele. Preferiria que pensasse isso de mim a qualquer outra coisa no mundo, e preferiria que pensasse isso a qualquer outra pessoa, porque significaria tanto para você agora. Mas não é verdade. Fiquei apavorado naquela aldeia ontem à noite, e quando aqueles sujeitos vieram para cima de nós hoje. E essa é a verdade. O que apenas justifica ainda mais minha afirmação, respondeu ela. Não entendo. Pessoas cultas e inteligentes estão mais dispostas a perceber e apreciar os perigos de uma situação crítica do que tipos ignorantes e sem imaginação. Assim, quando uma pessoa como essa mantém sua posição com determinação diante do perigo, ou entra voluntariamente em uma situação perigosa por um senso de dever, como o senhor fez ontem à noite, isso evidencia uma qualidade de coragem muito superior àquela possuída pelo ignorante bruto físico que não tem inteligência suficiente para visualizar as contingências que podem resultar de sua ação. Tenha cuidado, ele advertiu, ou você me fará acreditar em tudo isso, e então eu me tornarei insuportavelmente egocêntrico. Mas, por favor, não tente me convencer de que minha inabilidade na cozinha é uma marca de virtude. Eu escutem. O que foi isso? Ela parou e voltou os olhos para trás. Eles nos encontraram, disse Lafayette Smith. Vá em frente e vá o mais rápido que puder. Tentarei atraiçá-los. Não, ela respondeu. Não adianta. Eu permanecerei com você, aconteça o que acontecer. Por favor, ele implorou.
Por que eu deveria enfrentá-los se você não vai tirar proveito disso? Não adiantaria nada, ela disse. Eles só me pegariam mais tarde, e seu sacrifício seria inútil. Podemos muito bem nos render na esperança de que possamos persuadi-los a nos libertar mais tarde, ou talvez, encontrar a oportunidade de escapar após o anoitecer. É melhor você correr, disse ele. Porque eu vou lutar. Não permitirei que o levem sem levantar uma mão em sua defesa. Se o senhor se retirar agora, talvez eu possa me retirar mais tarde. Podemos nos encontrar ao pé das falésias, mas não me espere se conseguir encontrar uma saída. Agora, faça o que eu lhe digo. Seu tom era peremptório e impositivo. Obedientemente, ela continuou em direção a Kinneret, mas logo parou e se virou. 3 homens se aproximavam de Smith. De repente, um dos 3 brandiu seu taco e o arremessou contra o americano, avançando no mesmo instante com seus companheiros. O clube ficou aquém de seu objetivo, caindo aos pés de Smith. Ela ouviu-se abaixar e agarrá-lo, e então viu outro destacamento dos midianitas vindo pela mata. Logo atrás dos 3 primeiros. Os antagonistas de Smith estavam sobre ele quando ele se endireitou com o clube na mão, e ele o brandiu pesadamente sobre o crânio do homem que o havia lançado contra ele, que havia avançado à frente de seus companheiros com as mãos estendidas para agarrar o estranho. Como um boi abatido, o homem caiu. E então Lady Bárbara viu Smith levar a batalha desigual ao inimigo, enquanto, brandindo o clube acima da cabeça, ele avançava para encontrá-los. Tão inesperado foi seu ataque que os homens pararam e se viraram para fugir dele, mas um foi lento demais e a moça ouviu o crânio do sujeito se esmagar sob o golpe pesado do porrete. Em seguida, os reforços, avançando a toda velocidade, cercaram e dominaram seu único antagonista, e Smith caiu sob eles. Lady Bárbara não conseguia abandonar o homem que, com tanta bravura, embora sem esperança, tentará defendê-la, e quando os midianos do norte desarmaram e prenderam Smith, viram na parada no mesmo lugar em que estivera durante o breve confronto. Eu não poderia fugir e abandoná-lo, ela explicou a Smith, enquanto os 2 eram escoltados em direção à aldeia dos midianitas do norte. Eu achei que eles fossem matá-lo, e eu não pude ajudá-lo. Foi horrível. Eu não poderia tê-lo deixado. Poderia, ele observou por um momento. Não, respondeu ele. O senhor não conseguiria. Danny Gunner Patrick estava cansado e desgostoso. Ele caminhara por várias horas imaginando que seguia um rastro, mas não vira nada de seu antigo companheiro. Ele estava com sede, e por isso, lançava olhares frequentes na direção do lago. Diga, lhe murmurou. Não vou mais seguir aquele sujeito até tomar um drink. Minha boca parece que mastiguei algodão por uma semana. Ele se afastou das falésias e começou a descer na direção do lago, cujas águas convidativas cintilavam sedutoramente sob o sol da tarde, mas as belezas da cena foram desperdiçadas no artilheiro, que via apenas um meio de saciar sua sede. O caminho conduzia por um campo de pedras espalhadas, desprendidas da borda imponente acima. Ele precisava escolher cuidadosamente seu caminho entre os menores, e seus olhos estavam quase constantemente voltados para o chão. Ocasionalmente, ele era compelido a contornar algumas das massas maiores, muitas das quais se elevavam acima de sua cabeça, obstruindo sua visão à frente. Ele estava condenando a África em geral e esta seção em particular quando contornou um fragmento de rocha incomumente grande, quando de repente parou e seus olhos se arregalaram. Nossa! Exclamou ele em voz alta. Uma ampla, diante dele, e vindo em sua direção, estava uma jovem de cabelos dourados vestida com uma única e escassa peça de material rústico. Ela ouviu simultaneamente e parou. Ah! Exclamou Jezebel com um sorriso feliz. Quem és tu? Mas, ao falar na língua da terra de Mídia, o artilheiro não a entendeu. Nossa! Ele disse. Eu sabia que devia ter vindo à África por alguma razão, e creio que você é essa razão. Diga, rapaz, você é muito bom. Direi ao mundo que você é muito bom. Obrigada, disse Jezebel em inglês. Fico muito feliz que você goste de mim. Nossa, disse Danny. O senhor fala inglês americano, não é? De onde o senhor é? Midian, respondeu Jezabel. Nunca ouvi falar. O que faz aqui? Onde estão seus companheiros? Estou aguardando a Lady Bárbara, respondeu a moça. E Smith, acrescentou. Smith? Qual Smith? Ele indagou. Ele é lindo, confidenciou Jezabel. Então ele não é o Smith que procuro, disse o Gunner. O que ele está fazendo aqui? E quem é essa dama Lady Bárbara? Abraão, filho de Abraão, teria matado Lady Bárbara e Jezebel se Smith não tivesse vindo nos salvar. Ele é muito corajoso. Agora sei que não é o meu Smith, disse Danny. Embora eu não esteja dizendo que ele não tenha coragem. O que quero dizer é que ele não saberia o suficiente para salvar ninguém. Ele é geólogo. Quem é você? Exigiu Jezabel. Pode me chamar de Danny. Rapaz, meu nome não é criança,
ela explicou docemente. É Jezabel. Jezabel. Nossa, que apelido. Você parece mais uma Gwendolyn. É Jezabel. Ela o assegurou. Sabe quem eu esperava que você fosse? Não. Agora, diga-me, rapaz, quem o senhor supôs que eu fosse? Provavelmente o presidente Hoover ou Big Bill Thompson. Não é. Não os conheço, disse Jezabel. Eu esperava que você fosse o Gunner. O Gunner? O que você sabe sobre o Gunner, rapaz? Meu nome não é criança. É Jezebel. Ela o corrigiu, docemente. Ok, Giz, concedeu Dani. Mas diga-me quem o alertou sobre o Gunner. Meu nome não é Giz. É ó assim, garoto. É Jezebel. Tudo bem para mim, mas e o Gunner? E quanto a ele? Eu estava apenas lhe perguntando, mas não entendo sua língua. Explicou Jezebel. Soa como inglês, mas não é o inglês que a Lady Bárbara me ensinou. Não é inglês, Dani assegurou-lhe seriamente. É Estados Unidos. É bastante semelhante ao inglês, não é mesmo? Com certeza, disse o artilheiro. A única diferença é que nós entendemos inglês, mas os ingleses nunca parecem entender o nosso. Acho que eles são burros. Oh, não. Eles não são tolos, Jezabel assegurou-lhe. Lady Bárbara é inglesa e consegue conversar tão bem quanto o senhor. Dani coçou a cabeça. Eu não disse que eles eram idiotas. Eu disse que eles eram burros. Idiotas não conseguem falar, apenas com as mãos. Se um sujeito é burro, ele não sabe nada. Ah, disse Jezabel. Mas o que eu lhe perguntei foi quem o alertou sobre esse sujeito, o tal Gunner. Pode dizer em inglês, por favor? Perguntou Jezebel. Ora, que poderia ser mais claro? Pergunto quem lhe contou sobre o Gunner e o que lhe disseram. Dani estava ficando impaciente. Smith nos contou. Ele disse que o Gunner era amigo dele, e quando vi, pensei que devia ser amigo de Smith, procurando por ele. Ora, que você sabe sobre isso? Exclamou Dani. Acabei de lhe dizer o que sei sobre isso, explicou a moça, mas talvez não tenha me compreendido. Talvez seja o que vocês chamam de mudo. Você está tentando me enganar, garoto, exigiu o artilheiro. Meu nome não é. Ah, tudo bem, sei qual é o seu nome. Então, por que não me chama pelo meu nome? Não gosta dele, claro. Querida, quer dizer, Jezebel, claro que gosto. É um apelido ótimo quando você se acostuma. Mas diga-me, onde está o velho Sink? Não conheço tal pessoa, mas o senhor acabou de me dizer que sim. Ah, entendo, exclamou Jezabel. Sink é o nome dos Estados Unidos para Smith, mas Smith não é velho, ele é bastante jovem. Bem, onde ele está? Perguntou Dani, resignadamente. Fomos capturadas pelos belos homens de Madian do Norte, explicou Jezabel, mas escapamos e fugimos. Corremos em direções diferentes, mas vamos nos encontrar esta noite mais ao sul, ao longo das falésias. Homens bonitos? Questionou o artilheiro. O velho Smith deixou um bando de fadas cisá-lo. Não compreendo, disse Jezabel. Não faria, ele assegurou, mas diga, querida, meu nome é A. Esqueça, você sabe a quem me refiro. Como eu estava dizendo, vamos nós dois ficar juntos até encontrarmos o velho Smith. O que acha? Isso será bom. O Gunner, ela o assegurou. Diga, pode me chamar de Dani. Cá Jezebel. Sim, Dani. Nossa, eu nunca soube que Dani era um nome tão bom até ouvi-lo você dizer. Que tal irmos para a bebida grande lá embaixo? Estou com tanta sede que minha língua está pendurada. Depois podemos voltar para este monte de pedras e procurar o velho Sink. Isso, será bom, concordou Jezebel. Eu também estou com sede. Ela suspirou. Você não pode imaginar o quão feliz eu estou, Dani. Por quê? Ele perguntou. Por que você está comigo? Nossa, Jezebel, você é realmente rápida. Não sei o que quer dizer, respondeu ela, inocentemente. Bem, diga-me apenas por que está feliz, pois estou com você. É porque me sinto seguro. Ah, com você depois do que Smith nos contou. Ele disse que sempre se sentiu seguro quando você estava por perto. Então é só isso. Tudo o que você quer é um guarda-costas, não é? Você não gosta de mim por quem eu sou, não é? Ah, claro que eu gosto de você, Dani, exclamou a moça. Acho que você é linda. É, bem, escute, senhora. A senhora pode ser uma pessoa divertida, não sei, ou pode ser apenas uma tola, mas não me chame de nomes. Eu sei como é a minha cara, e ela não é bonita. E eu nunca usei um chapéu boina. Jezebel, que captava apenas os pontos altos ocasionais da conversa de Dani, não respondeu, e caminharam na direção do lago, em silêncio. Por algum tempo, a floresta ficava a uma pequena distância à esquerda deles, e eles não tinham conhecimento do que estava acontecendo lá, nem qualquer som chegava aos seus ouvidos para informá-los da desgraça que estava cometendo Lady Bárbara e Lafayette Smith. No lago, saciaram a sede, após o que o artilheiro,
anunciou que iria descansar um pouco antes de iniciar o retorno em direção às falésias. Pergunto-me, disse ele, até onde um sujeito consegue caminhar, porque nos últimos 2 dias caminhei essa distância e voltei. Qual a distância? Indagou Jezebel. Ele a observou por um momento, e em seguida, negou com a cabeça. É o dobro da distância, disse ele, enquanto se esticava por completo e fechava os olhos. Nossa, mas estou quase sem recurso, murmurou ele. Em que? Ele não se dignou a responder, e logo em seguida, a moça notou, pela alteração em sua respiração, que ele havia adormecido. Ela permaneceu sentada, com os olhos fixos nele, e ocasionalmente, um profundo suspiro escapava de seus lábios. Ela comparava Dani com Abraão, o filho de Abraão, com Lafayette Smith e com os belos homens de North Midian, e a comparação não era desfavorável a Dani. O sol forte batia sobre eles, pois não havia sombra ali, e em breve seus efeitos, combinados com sua fadiga, a deixaram sonolenta. Ela se deitou perto do Gunner, e se espreguiçou com luxúria. Então, ela também adormeceu. O artilheiro não dormiu por muito tempo, o sol estava muito quente. Ao despertar, ergueu-se sobre o cotovelo e olhou ao redor. Seus olhos pousaram na moça e ali permaneceram por algum tempo, notando os contornos graciosos do corpo jovem e esguio, a profusão de cabelos dourados e o rosto requintado. Aquele garoto é realmente atraente, soliloquiou Dani. Já vi muitas mulheres na minha vida, mas nunca vi nada que se comparasse a ela. Com certeza ficaria deslumbrante com aquelas roupas da Boulnes. Nossa, como ela os deixaria boquiaberto. Pergunto-me de onde vem essa cidade de Midian. Como ela diz, se todas forem tão bonitas quanto ela, essa é a cidade para mim. Jezebel se mexeu e ele estendeu a mão e a sacudiu no ombro. É melhor corrermos, disse ele. Não queremos perder o velho Sunk e aquela senhora. Jezebel sentou-se e olhou ao seu redor. Oh! Exclamou ela. Você me assustou. Achei que algo estivesse vindo. Por quê? Estava sonhando. Não, o senhor disse que teríamos que vencer algo. Ah, droga! Queria dizer que teríamos que pegar a trilha para as grandes pedras. Jezabel parecia perplexa. Volte a caminhar até as falésias onde o senhor Sunk e aquela dama, Lady Bárbara, disseram que iriam encontrá-lo. Agora eu entendo, disse Jezabel. Tudo bem. Vamos lá. Mas, ao chegarem às falésias, não havia sinal de Smith ou Lady Bárbara, e por sugestão de Jezebel, caminharam lentamente para o sul, na direção do local onde ela e a moça inglesa esperavam fazer a travessia para o mundo exterior. Como você chegou ao vale, Dani? Perguntou a garota. Eu venho por uma grande fenda na montanha, respondeu ele. Deve ser o mesmo lugar por onde Smith veio, ela disse. Poderia encontrá-lo invamente. Com certeza, é para lá que estou indo agora. Era apenas meados da tarde quando Dani localizou a abertura na fissura. Eles não tinham visto nada da Lady Bárbara de Smith, e estavam em dúvida quanto ao que seria melhor fazer. Talvez eles tenham chegado e fugido enquanto estávamos dormindo, sugeriu Dani. Não sei do que está falando, disse Jezabel, mas o que penso é que eles podem ter localizado a abertura enquanto dormíamos e saído do vale. Ora, não foi isso que eu disse, exigiu Dani. Não pareceu ser o caso. Diga, o senhor está tentando me enganar. Chapéu alto. Ah, qual a utilidade? Rosnou o artilheiro, com desgosto. Vamos, você e eu, sair deste lugar e procurar Sunk e a moça do outro lado. O que diz? Mas suponha que eles não tenham saído. Bem, então teremos que voltar novamente, mas estou certo de que devem ter vindo. Vê esta pegada. Ele indicou uma das suas, feita mais cedo naquele dia, que apontava para o vale. Acho que estou ficando bom, disse ele. Em breve, aquele sujeito Tarzan não terá mais nenhuma vantagem sobre mim. Gostaria de ver o que há do outro lado das falésias, disse Jezebel. Sempre quis fazer isso. Bem, a senhora não verá muita coisa, ele assegurou. Apenas mais paisagens. Não há sequer uma barraca de cachorro-quente, um único bar clandestino. O que são aquilo? Bem, você poderia chamá-los de postos de abastecimento. O que são postos de abastecimento? Nossa, rapaz, o que o senhor pensa que eu sou? Um professor universitário. Nunca vi ninguém que fizesse tantas perguntas em toda a minha vida. Meu nome é... Sim, eu sei qual é o seu nome. Agora, vamos lá e vamos rastejar por este buraco na parede. Eu irei primeiro. Você me segue logo atrás. O terreno acidentado ao longo do chão rochoso da fenda exigiu a resistência e a paciência do Gunner, mas Jezebel estava tomada por excitação e expectativa. Durante toda a sua vida, ela sonhara com o que poderia existir no mundo maravilhoso além das falésias. Seu povo lhe dissera que era uma extensão plana repleta de pecado, heresia e iniquidade, onde, se alguém fosse longe demais, certamente cairia na borda e aterrissaria nas chamas rugentes de um inferno eterno,
mas Jezabel sempre fora uma cética. Ela preferia imaginá-lo como uma terra de flores, árvores e águas correntes, onde pessoas belas riam e cantavam em longos dias ensolarados. Em breve, ela mesma testemunharia. E estava muito entusiasmada com a perspectiva. Finalmente, chegaram ao fim da grande fenda e contemplaram as colinas ondulantes em direção a uma vasta floresta ao longe. Jezabel juntou as mãos em êxtase. Oh, Dani, ela exclamou. Como é belo! O quê? Perguntou o artilheiro. Ah, tudo. Não acha bonito, Dani? A única coisa bonita por aqui, Jezebel, é você, disse Dani. A moça virou-se e olhou para ele com seus grandes olhos azuis. Você acha que sou bonita, Dani? Certamente, sim. A senhora considera que sou excessivamente bela. Não existe tal coisa, respondeu ele. Mas se existisse, você seria. O que o fez perguntar? Lady Bárbara disse que eu era. O Gunner considerou isso por alguns instantes. Suponho que ela esteja certa nisso. Rapaz, gosta de me chamar de garoto, não é? Perguntou Jezebel. Bem, parece mais amigável, explicou ele. E é mais fácil de lembrar. Tudo bem. Pode me chamar de Kid, se preferir. Mas meu nome é Jezebel. É uma aposta, disse Dani. Quando não me ocorre chamá-la de Jezabel, chamo-a de garota, irmã. A moça riu. Você é um homem engraçado, Dani. Gosta de dizer tudo errado. Eu não sou sua irmã, é claro, e fico extremamente feliz que não seja. Rapaz, por quê? O senhor não gosta de mim? Dani riu. Nunca vi uma criança como você antes. Ele disse. Você me deixou intrigado. Mas, dito isso, acrescentou ele, um pouco sério para o seu feitio, há uma coisa sobre a qual não tenho dúvidas. Você é uma criança muito boa. Não sei do que está falando, disse Jezabel. E aposto que você não. Ele respondeu. E agora? Rapaz, vamos sentar e descansar. Estou cansado. Estou com fome, disse Jezabel. Nunca vi uma saia que não fosse. Mas por que teve que mencionar isso? Estou com tanta fome que poderia comer feno. Smith matou uma criança e comemos um pouco dela, disse Jezebel. Ele envolveu o restante na pele e suponho que a perdeu quando os midianitas do norte nos atacaram. Eu gostaria, diga, exclamou Dani. Que idiota eu sou. Ele alcançou um de seus bolsos e retirou várias tiras de carne crua. Estou carregando isso o dia inteiro. Esqueci completamente dele e estou morrendo de fome. O que é isso? Perguntou Jezabel, inclinando-se para inspecionar os bocados desagradáveis. É porco, disse Dani enquanto começava a procurar gravetos e capim seco para fazer uma fogueira. E sei onde há muito mais do que eu pensava que nunca conseguiria comer. Mas agora sei que conseguiria mesmo que tivesse que lutar com as larvas por isso. Jezabel o ajudou a reunir lenha, que era extremamente escassa, limitada a galhos mortos de uma pequena variedade de artemisia que crescia na encosta da montanha. Mas, por fim, eles haviam coletado uma boa quantidade, e em breve, estavam grelhando pedaços de carne de javali sobre as chamas. Tão preocupados estavam que não viram 3 cavaleiros pararem no alto de uma colina a 1 milha de distância, e observá-los. Isso é como serviço de limpeza, não é? Observou o artilheiro. O que é isso? Perguntou Jezabel. É onde um rapaz e sua namorada se casam e começam a cozinhar por conta própria. Só que, de certa forma, isso é melhor, não haverá louça para lavar. O que está acontecendo, Dani? Perguntou Jezebel. Porque Dani corou. Ele havia dito muitas coisas a muitas garotas em sua vida, muitas delas coisas que poderiam ter provocado rubor nas faces de um índio de madeira. Mas esta foi a primeira vez, talvez, que Dani sentiu qualquer constrangimento. Porque, ele repetiu, casado significa casado. Ah, disse Jezebel. Ela permaneceu em silêncio por um momento, observando a carne de porco crepitar sobre as pequenas chamas. Então, ela olhou para Dani. Acho que a limpeza é divertida, disse ela. Eu também, concordou Dani. Com você, acrescentou, e sua voz estava apenas um pouco rouca. Seus olhos estavam fixos nela, e havia neles uma luz estranha, que nenhuma outra moça jamais vira ali. Você é uma criança engraçada, disse ele em seguida. Nunca vi um igual a você antes. Então o porco negligenciado caiu da ponta do galho afiado, com o qual ele o segurava, e tombou no fogo. Caramba! Exclamou Dani. Olhe para aquilo. Ele pescou o pedaço de aparência desagradável das cinzas e chamas e o inspecionou. Não parece muito bom, mas vou enganá-lo. Vou comê-lo de qualquer forma. Não me importaria se um elefante tivesse se sentado nela por uma semana, eu a comeria. E o elefante também. Oh, Polly! Exclamou Jezabel. Estão chegando alguns homens, e todos são negros. Em que estranhas bestas estão sentados? Oh, Dani! Receio estar com medo. Ao ouvir sua primeira exclamação, o artilheiro virou-se e saltou para ficar de pé. Um único olhar lhe disse quem eram os estranhos. Nenhum estranho para ele. Caia fora, garoto,
Ele gritou: volte para a fenda e siga a trilha em direção ao vale. Eles não podem segui-lo em corridas de cavalos. Os 3 chiftas já estavam próximos, e quando viram que haviam sido descobertos, avançaram a galope. Mas Jezabel permaneceu junto à pequena fogueira, com os olhos arregalados e assustada. Ela não havia compreendido o estranho jargão que o artilheiro empregava em vez do inglês. Caia fora, abaixe-se, e caia na estrada, não haviam sido incluídos no idioma inglês que ela havia aprendido com Lady Barbara Collis. Mas, mesmo que o tivesse compreendido, isso não faria diferença, pois Jezabel não era feita da argila que se amolece diante do perigo. Seus pés pequenos não eram do tipo que fogem, abandonando um companheiro em apuros. Gunner olhou para trás e a viu. Por favor, corra, garoto, ele gritou. Eles são homens durões. Eu os conheço. Então os chiftas o atacaram. Para conservar munição, que sempre foi escassa e difícil de obter, tentaram atropelá-lo, golpeando-o com seus fuzis. Ele se esquivou do cavaleiro líder, e quando o sujeito puxou as rédeas para virar sua montaria de volta ao ataque, o artilheiro saltou ao seu lado e o arrastou da sela. A montaria do segundo chifta tropeçou nos 2 homens e caiu, derrubando seu cavaleiro. O artilheiro apoderou-se do fuzil longo que havia caído das mãos do homem que ele havia derrubado. Se levantou com dificuldade. Jezabel observava com admiração e espanto. Ela o viu brandir o rifle como um porrete e golpear o terceiro cavaleiro, e então viu aquele com quem ele havia lutado primeiro avançar e, agarrando-o pelas pernas, arrastá-lo para baixo, enquanto o segundo a ser derrubado corria e saltava sobre ele, no momento em que o restante dos chifta lhe desferia um golpe forte na cabeça. Ao vê-lo cair, com o sangue jorrando de uma ferida feia em sua cabeça, Jezabel correu em direção a ele, mas os chiftas a agarraram. Ela foi jogada na garupa de um cavalo à frente de um deles, os outros montaram, e os 3 galoparam com sua prisioneira, deixando Dani, Gunner Patrick imóvel em meio ao seu próprio sangue. Ao se aproximar da aldeia de Abraão, filho de Abraão, Tarzan foi avistado por um vigia que imediatamente alertou seus companheiros, de modo que, quando o homem macaco chegou, as cabanas estavam desertas, pois os aldeões haviam se refugiado nas cavernas em frente à imponente falésia. Abraão, filho de Abraão, da segurança da caverna mais alta, exortou seu povo a repelir o avanço daquela criatura estranha, cuja nudez parcial e armamento incomum encheram de alarme, de modo que, quando Tarzan se aproximou da base do penhasco, os aldeões, com muita gritaria, rolaram pedras pela encosta em uma tentativa de destruí-lo. O senhor da selva olhou para cima, para as criaturas uivantes acima dele. Quaisquer que fossem suas emoções, seu rosto não as revelava. Sem dúvida, o desprezo era predominante, pois ele lia na recepção que lhe era dada apenas medo e covardia. Como apenas a curiosidade havia motivado sua visita a essa estranha aldeia, uma vez que sabia que Smith já a havia deixado, permaneceu apenas o tempo suficiente para uma breve análise do povo e de sua cultura, nenhum dos quais era suficientemente atrativo para detê-lo. Então, virou-se e refaz seus passos em direção ao local na margem de Chineret onde havia encontrado o rastro de Smith. Lady Barbara e Jezebel, que seguia para o norte. Ele seguiu seu caminho de maneira tranquila, parando à beira do lago para saciar sua sede e comer de sua pequena provisão de carne de javali, e então se deitou para descansar, à maneira das bestas que se alimentaram e não tem pressa. Na aldeia que havia deixado, Abraão, filho de Abraão, agradeceu a Jeová por sua libertação do bárbaro, embora reservando o devido crédito a si mesmo por sua magistral defesa de seu rebanho. E como se saíram Lady Barbara e Lafayette Smith, após sua recaptura, não lhes foi permitida uma segunda oportunidade de fuga, pois, fortemente guardados, foram conduzidos para o norte, em direção à aldeia de Elijah, filho de Noé. A moça estava muito deprimida, e Smith procurou tranquilizá-la, embora mal pudesse explicar em que bases. Não consigo acreditar que pretendem nos prejudicar, disse ele. Não fizemos nada pior do que matar um de seus bodes, e isso apenas porque estávamos famintos. Posso pagar-lhes qualquer preço que estipularem pelo animal, e assim serão recompensados e não terão mais motivos para queixas contra nós. Com o que lhes pagará? Perguntou Lady Barbara. Eu possuo dinheiro, respondeu Smith. De que adiantaria a eles? De que adiantaria a eles? Poderiam comprar outra cabra se quisessem, respondeu ele. Essas pessoas não entendem nada de dinheiro, ela disse. Seria inútil para eles. Suponho que o senhor tenha razão, admitiu ele. Não havia pensado nisso. Bem, eu poderia dar a eles minha pistola. Então, eles já o possuem. Mas é meu, exclamou ele. Terão que me devolvê-lo. Ela balançou a cabeça. O senhor não está lidando com pessoas civilizadas, guiadas pelos códigos e costumes da civilização, ou responsáveis perante as agências de aplicação da lei com as quais estamos familiarizados e que, talvez, sejam tudo o que nos mantém civilizados.
Escapamos uma vez, ele arriscou, talvez possamos escapar novamente. Essa, creio eu, é nossa única esperança. A aldeia dos Midians do Norte, onde chegaram naquele momento, era mais pretensiosa do que a do povo na extremidade sul do vale. Embora houvesse muitas cabanas rústicas, também havia várias de pedra, e a aparência geral da aldeia era mais limpa e próspera. Centenas de aldeões vieram ao encontro da comitiva assim que ela foi avistada, e os prisioneiros notaram que não havia evidências da degeneração e da doença que eram características tão marcantes dos sul-midianos. Ao contrário, essas pessoas pareciam dotadas de abundante saúde, demonstravam inteligência, fisicamente, constituíam uma raça esplêndida, sendo muitos deles bonitos. Todos tinham cabelos dourados e olhos azuis, que descendiam da mesma linhagem que havia produzido Abraão, o filho de Abraão, e seu rebanho degradado teria parecido impossível, mas tal era o fato. As mulheres e as crianças empurravam e se acotovelavam, assim como os homens, em seus esforços para se aproximarem dos prisioneiros. Eles tagarelavam e riam incessantemente, as vestimentas dos prisioneiros parecendo despertar a maior admiração e alegria. Sendo sua língua praticamente a mesma da Lady Bárbara, da região de South Midlands, ela não teve dificuldade em entender o que diziam, e a partir de fragmentos de suas conversas que ouviu, percebeu que seus piores temores poderiam se concretizar. Contudo, a multidão não lhes infligiu nenhum dano físico, e era evidente que, em si mesmos, não eram inerentemente um povo cruel, embora sua religião e seus costumes evidentemente prescrevessem um tratamento severo para os inimigos que caíam em suas mãos. Ao chegarem à aldeia, Lady Bárbara e Smith foram separados. Ela foi levada a uma cabana e colocada sob a responsabilidade de uma jovem, enquanto Smith foi confinado, sob a guarda de vários homens. Em outra ponta, a carcereira de Lady Bárbara, longe de ser mal apessoada, era bastante bela, assemelhando-se muito a Jezabel, e ela se mostrou tão loquaz quanto os homens que os haviam capturado. Você é o sul-midianita mais estranho que já vi, ela observou, e o homem não se parece em nada com seu cabelo não tem a cor daqueles que eles mantêm nem daqueles que eles destroem, está no meio termo, e suas vestes são como ninguém jamais viu antes. Não somos midianos, disse Lady Bárbara. Mas isso é impossível, exclamou a mulher. Não há ninguém além dos midianitas na terra de Midian, e não há como entrar ou sair. Alguns dizem que há pessoas além das grandes falésias, e outros dizem que só há demônios. Se o senhor não é um midianita, talvez seja um demônio, mas, nesse caso, o senhor é claro, um midianita. Viemos de um país além dos penhascos, Lady Bárbara lhe disse, e tudo o que queremos é retornar à nossa terra natal. Não creio que ele o permitirá. Ele o tratará como sempre tratamos os sul-midianos. E como isso funciona, os homens são mortos por causa de sua heresia, e as mulheres, se forem bonitas, são mantidas como escravas. Mas ser escravo não é ruim. Eu sou escravo. Minha mãe era escrava. Ela era uma midianita do sul que foi capturada por meu pai, que a possuía. Ela era muito bonita. Depois de um tempo, os midianitas do sul a teriam matado, como vocês fazem com todas as suas mulheres bonitas pouco antes do nascimento do primeiro filho. Mas nós somos diferentes. Eliminamos aqueles que apresentam aparência desagradável, tanto meninos quanto meninas, e também qualquer pessoa que se torne suscetível aos estranhos demônios que afligem os midianitas do sul. Você tem esses demônios. Não há texto para traduzir. Eu não sou uma midianita, eu lhe disse. Disse Lady Bárbara. A mulher balançou a cabeça. É verdade que você não se parece com eles, mas se ele de alguma vez acreditar que você não é você, estará perdido. Por quê? Perguntou Lady Bárbara. Ele já é um daqueles que acreditam que o mundo além das falésias é habitado por demônios. Portanto, se o senhor não for um midianita do sul, deve ser um demônio, e ele certamente o destruiria, assim como destruirá o homem. Mas, por minha parte, sou um daqueles que dizem não saber. Alguns dizem que talvez este mundo ao redor de Midian seja habitado por anjos. Você é um anjo. Não há texto para traduzir. Não sou um demônio, respondeu Lady Bárbara. Então, o senhor deve ser um midianita do sul ou um anjo. Não sou uma sul-midianita, insistiu a moça inglesa. Então você é um anjo, raciocinou a mulher. E se for, não terá dificuldade em prová-lo. Como? Não há texto para traduzir, basta realizar um milagre. Ah, disse Lady Bárbara. O homem é um anjo, exigiu a mulher. Ele é americano. Nunca ouvi falar disso. É uma espécie de anjo. Não há texto para traduzir. Os europeus não os chamam assim, mas, na verdade, creio que Elias dirá que é um midianita do sul e será destruído. Por que seu povo odeia tanto os midianitas do sul? Perguntou Lady Bárbara. Eles são hereges. Eles são muito religiosos, disse Lady Bárbara. Rezam o tempo todo a Jeová e nunca sorriem.
porque o Senhor os considera hereges. Não há texto para traduzir. Eles insistem que o cabelo de Paul era preto, enquanto sabemos que era loiro. Eles são pessoas muito perversas e blasfemas. Antigamente, muito antes da memória humana, éramos todos um só povo, mas havia muitos hereges perversos entre nós, que tinham cabelos negros e desejavam matar todos aqueles com cabelos loiros. Então, aqueles com cabelos loiros fugiram e chegaram ao extremo norte do vale. Desde então, os midianos do norte mataram todos aqueles com cabelos pretos, e os midianos do sul, todos aqueles com cabelos amarelos. Você acha que o Paulo tinha cabelo loiro? Não há texto para traduzir. Certamente o farei, disse Lady Bárbara. Isso será um ponto a seu favor, disse a mulher. Nesse momento, um homem chegou à porta da cabana e chamou Lady Bárbara. Acompanhe-me, ordenou ele. A jovem inglesa seguiu o mensageiro, acompanhada pela mulher que aguardava. Diante de uma grande cabana de pedra, encontraram ele já cercado por vários dos homens mais velhos da aldeia, enquanto o restante da população se agrupava em semicírculo, voltada para eles. Lafayette Smith estava diante de Elijah, e Lady Bárbara foi conduzida ao lado do americano. Elijah, o profeta, era um homem de meia idade, de aparência não desinteressante. Era baixo e atarracado, com uma constituição extremamente musculosa, e seu rosto era adornado por uma profusão de costeletas loiras. Como os demais midianos do norte, vestia-se com uma única peça de vestuário feita de pele de cabra, sendo seu único ornamento a pistola que havia tomado de Smith, a qual usava em uma tira de couro que circundava seu pescoço. Este homem, disse Elijah, dirigindo-se a Lady Bárbara, não falará. Ele faz barulho, mas eles não significam nada. Por que ele não quer falar? Não há texto para traduzir. Ele não entende a língua da terra de Midian, respondeu a moça inglesa. Ele deve entender, insistiu Elijah. Todos entendem. Ele não é de Midian, disse Lady Bárbara. Então ele deve ser um demônio, disse Elijah. Talvez ele seja um anjo, sugeriu Lady Bárbara. Ele acredita que o cabelo de Paul era loiro. Essa declaração precipitou uma discussão acalorada e impressionou tanto Elijah e seus apóstolos que eles se retiraram para o interior da cabana para uma conferência secreta. Sobre o que se trata tudo isso? Lady Bárbara perguntou Smith, que, naturalmente, não havia compreendido nada do que fora dito. O senhor acredita que o cabelo de Paul era amarelo, não é? Ela perguntou. Não sei do que o senhor está falando. Bem, eu lhes disse que o senhor acreditava firmemente na cor amarelada do cabelo de Paul. Por que lhes disse isso? Exigiu Smith. Por que os midianos do norte preferem loiro? Ela respondeu. Mas quem é Paul? Não há texto para traduzir. Era. Quer dizer, ele faleceu. Sinto muito em saber disso. Mas quem era ele? Insistiu o americano. Temo que o senhor tenha negligenciado as escrituras. Ela disse. O apóstolo. Mas que diferença faz a cor do cabelo dele? Não há texto para traduzir. Não faz diferença. Ela explicou. O que faz diferença é que você afirmou, através de mim, que acredita que ele tinha cabelo amarelo, e isso pode ser o meio de salvar sua vida. Que absurdo! Não há texto para traduzir. É claro que a religião do outro é sempre um absurdo, mas não para ele. Você também é suspeito de ser um anjo. Consegue imaginar? Não há texto para traduzir. Não. Quem suspeita de mim? Não há texto para traduzir. Fui eu, ou, pelo menos, eu o sugeri. E espero que ele já agora suspeite disso. Se ele o fizer, ambos estaremos seguros, desde que, em sua capacidade celestial, interceda por mim. Então, o senhor está salvo, disse ele, pois, como não posso falar a língua deles, o senhor pode colocar em minha boca as palavras que desejar, sem receio de ser questionado. Isso é um fato, não é mesmo? Ela disse, rindo. Se nossa emergência não fosse tão crítica, eu poderia me divertir muito, não é mesmo? Não há texto para traduzir. O senhor parece encontrar diversão em tudo, respondeu ele, admirado, mesmo diante do desastre. Talvez eu esteja sendo otimista demais, ela disse. Conversaram bastante enquanto aguardavam o retorno de Elijah e dos apóstolos, pois isso os ajudava a superar os minutos ansiosos de tensão nervosa que lentamente se arrastavam em horas. Podiam ouvir o burburinho e o zumbido das conversas dentro da cabana, enquanto eles e seus companheiros debatiam, enquanto, do lado de fora, os áudios mantinham uma constante babel de conversas. Eles gostam de conversar, comentou Smith. E talvez tenha notado uma idiosincrasia dos midianos do norte a este respeito. Ela perguntou. Muitas pessoas gostam de conversar. Quero dizer que os homens tagarelam mais do que as mulheres. Talvez em legítima defesa. Lá vêm eles! Ela exclamou quando ele já apareceu na porta da cabana, manuseando a pistola que usava como ornamento. A escuridão já caía quando o profeta e os 12 apóstolos se dirigiram aos seus lugares ao ar livre. Elias ergueu as mãos em sinal de silêncio,
Quando a quietude foi restabelecida, ele falou: com a ajuda de Jeová, disse ele, debruçamo-nos sobre uma questão poderosa. Havia alguns entre nós que sustentavam que este homem era um midianita do sul, e outros que ele era um anjo. Imponente foi o peso da declaração de que ele acredita que Paulo tinha cabelo amarelo, pois, se tal foi a verdade, então ele não é um herege. E se não é um herege, não é um midianita do sul, pois eles, como todo mundo sabe, são hereges. Mais uma vez, foi levantada a hipótese de que, sendo ele um demônio, poderia alegar acreditar na amarelidão de Paulo, a fim de nos enganar. Como poderíamos saber? Precisamos saber para que, por nossa ignorância, não peçamos contra um de seus anjos e atraiamos a ira de Jeová sobre nossas cabeças. Mas finalmente eu, Elija, filho de Noé, verdadeiro profeta de Paulo, filho de Jeová, descobri a verdade. O homem não é nenhum anjo. A revelação desceu sobre mim em um momento de glória vindo do próprio Jeová. O homem não pode ser um anjo, pois não possui asas. Não há texto para traduzir. Houve uma explosão imediata de améns e aleluias dos audiões reunidos, enquanto Lady Bárbara sentia um frio de pavor. Portanto, continuou Elijah, ele deve ser um Janita do Sul, um demônio, e em ambos os casos ele deve ser destruído. Lady Bárbara voltou um rosto pálido para Lafayette Smith, pálido mesmo através de sua camada de bronzeado. Seu lábio tremeu. Apenas um pouco. Foi a primeira indicação de uma emoção mais fraca e feminina que Smith vira esta notável moça exibir. Que é isso? Ele perguntou. Eles vão lhe causar algum dano. Não há texto para traduzir. É você, meu caro amigo. Ela respondeu. Você deve escapar. Mas como? Ele perguntou. Ah, não sei, não sei. Ela exclamou. Há apenas uma maneira. Terá que fugir agora mesmo. Está escuro. Eles não esperarão por isso. Farei algo para atrair a atenção deles. E então você correrá para a floresta. Ele balançou a cabeça. Não, disse ele. Iremos juntos. Ou eu não vou. Por favor. Ela implorou. Ou será tarde demais. Ele já havia conversado com um de seus apóstolos e, agora, ergueu novamente a voz para que todos pudessem ouvir. Para que não tenhamos mal interpretado as instruções divinas de Jeová, disse ele, colocaremos este homem na misericórdia de Jeová, como Jeová desejar, assim será. Prepare a sepultura. Se ele foi de fato um anjo, ressurgirá ileso. Vá, por favor, vá, exclamou Lady Bárbara. O que ele disse? Exigiu Smith. Eles vão enterrá-lo vivo. Ela gritou. E o senhor? Ele perguntou. O que farão com o senhor? Não há texto para traduzir. Serei mantido em escravidão. Com estacas afiadas e instrumentos de osso e pedra, vários homens já estavam envolvidos na escavação de uma sepultura no centro da rua da aldeia, em frente à cabana de Elijah, que aguardava sua conclusão, cercado por seus apóstolos. O profeta ainda brincava com seu novo ornamento, a respeito do propósito e mecanismo do qual era totalmente ignorante. Lady Bárbara estava Smith a tentar escapar enquanto ainda havia oportunidade, e o americano considerava o melhor plano a adotar. Terá que vir comigo, disse ele. Acredito que, se fizermos uma investida repentina de volta pela aldeia em direção às falésias, teremos nossa melhor chance de sucesso. Há menos pessoas congregadas naquele lado. Da escuridão além da aldeia, no lado da floresta, um par de olhos observava os acontecimentos que se desenrolavam em frente à cabana de Elijah. Lenta e silenciosamente, o dono dos olhos aproximou-se, até ficar na sombra de uma cabana na extremidade da aldeia. De repente, Smith, agarrando a mão de Lady Bárbara, começou a correr em direção ao lado norte da aldeia, e tão inesperada foi sua fuga que, por um momento, nenhuma mão se levantou para detê-lo, mas, um instante depois, ao ouvir um grito de Elijah, toda a comitiva saltou em perseguição, enquanto da sombra da cabana onde estivera escondido, o observador deslizou para a aldeia, onde ficou perto da cabana de Elijah, observando a perseguição aos prisioneiros fugitivos. Ele estava sozinho, pois o pequeno pátio central da aldeia havia se esvaziado como por mágica, até mesmo as mulheres e crianças tendo se juntado à caçada. Smith correu rapidamente, segurando firmemente a mão da menina, e bem próximos a seus calcanhares vinham os líderes da perseguição. As fogueiras da aldeia não mais iluminavam seu caminho, e apenas a escuridão se estendia à frente, pois a lua ainda não havia nascido. Gradualmente, o americano virou à esquerda, pretendendo descrever um semicírculo em direção ao sul. Ainda havia uma chance de que pudessem escapar se conseguissem distanciar-se do mais próximo de seus perseguidores até alcançarem a floresta, pois sua raça lhes proporcionava velocidade e resistência muito acima do normal. Mas, quando o sucesso parecia próximo, eles entraram em uma área de rocha de lava quebrada, invisível na escuridão, e Smith tropeçou e caiu, arrastando Lady Bárbara consigo. Antes que pudessem se levantar, o Midian que liderava o grupo estava sobre eles. O americano se libertou por um momento e se esforçou para se levantar,
e invamente o sujeito tentou agarrá-lo, mas Smith desferiu um golpe forte em seu queixo e o derrubou. Breve. Contudo, foi esse respiro, pois quase imediatamente tanto a americana quanto a inglesa foram dominadas por números superiores e, mais uma vez, se viram cativas, embora Smith tenha lutado até ser subjugado, derrubando seus antagonistas para a direita e para a esquerda. Miseravelmente abatidos, foram arrastados de volta ao recinto da aldeia, sua última esperança desvanecida. E novamente os midianitas se reuniram ao redor da cova aberta para testemunhar a tortura de sua